O Via Justiça de hoje é as leis de combate aos crimes de internet. Participando do programa, o desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Fernando Botelho, ex-desembargador do TJ Mineiro. Doutor Fernando, então são duas leis. Para o telespectador entender direito, qual a diferença das duas leis? Como elas são chamadas? A Lei 12.737 e a Lei 12.735, as duas de 30 de novembro do ano passado. Começaram a ter eficácia agora dia 3 de abril. Uma ficou batizada como Lei Carolina Dickmann e a outra batizada como Lei Eduardo Azeredo, nosso ex-governador, ex-senador e hoje deputado federal. A Lei Carolina Dickmann, a Lei 12.737, foi uma proposta do Executivo do Governo Federal quando houve aquele surrupiamento dos dados da atriz da Rede Globo, a Carolina Dickmann, e que foram difundidos na rede. Imediatamente veio uma proposta de lei com regime de urgência sobre o projeto de lei que na época era discutido há 11 anos pelo senador e deputado Eduardo Azeredo, era o relator dessa matéria, que já discutia o crime cibernético puro. As duas leis foram aprovadas simultaneamente e trazem uma, os dispositivos penais, e a outra, dois comandos. Os dispositivos penais novos estão na Lei Carolina Dickmann e na Lei Azeredo estão a determinação para que haja as delegacias especializadas em crime cibernético, que isso é fundamental, senão não há polícia para averiguar, e o crime de racismo eletrônico, que é da maior importância, tendo em vista que a rede tem servido, infelizmente, para a prática do nazismo, para a discriminação, inclusive, dos nossos irmãos nordestinos, Carlos. Você se lembra quando uma estagiária de Direito de São Paulo saiu circulando na internet e-mail criticando nordestinos, isso a imprensa divulgou, isso é um crime de racismo, né? Então o crime de racismo passou a ser tipificado agora na forma eletrônica pela Lei Azeredo. Desembargador, o senhor acha que as delegacias agora vão ficar abarrotadas de queixas, de representações em relação a esses crimes? Bom, elas estão preparadas para isso? Evidentemente que a Lei Eduardo Azeredo, ela que prevê as delegacias especializadas, depende disso de regulamentação, né? Então não é uma norma auto-aplicável, ela vai depender de ser regulamentada pelos executivos estaduais, quero crer, e de uma certa forma isso vai ajudar na prevenção e evidentemente o que vai acontecer? É a especialização dessa delegacia, uma delegacia especializada, com o pessoal especializado, treinado, preparado para o combate a esse tipo de crime, ao crime cibernético. Então essa é que é a grande vantagem. Nós vamos falar agora sobre o Marco Civil da Internet. O projeto de lei para a criação do Marco Civil tramita no Congresso há 2 anos. A proposta prevê que provedores de internet guardem os dados de conexão do usuário, como endereço, data e hora do início e do término da conexão, pelo período de 1 ano. Pergunto ao senhor, doutor Fernando, marco civil regulatório seria censura? Essa discussão também veio intensamente no Congresso. O Marco Civil foi uma iniciativa do Executivo Federal, projeto de lei da Presidência da República, quando se discutia o Marco Penal, que acabou se tornando a Lei Azeredo. Dizia-se que, em razão do princípio da não intervenção penal, o direito penal como última ratio intervencionista, não se devia instituir um marco penal, e sim um marco civil. Então a discussão evoluiu de lá para cá, dentro dessa ótica. A internet, principalmente a internet, mas também as redes públicas e privadas, elas necessitam de um marco interventor, em alguns aspectos censório, ou arriscadamente censório, ou ela deve ser livre, né? Ela é como se fosse uma avenida democrática que não pode ser de qualquer modo controlada. Há aspectos dela, como os criminais, por exemplo, que precisavam de disciplina, né? Os crimes eletrônicos estão surgindo. Mas há outros que talvez arrisquem algum debate próximo dessa censura. Por exemplo, a guarda do log de acesso, que a gente chama do controle do dia e hora em que o dado saiu de uma rede para ir para outra, é indispensável para a investigação criminal. Mas a guarda de conteúdo é censória e inconstitucional, porque eu não posso ter os meus conteúdos guardados por provedor. Mas há uma discussão dentro do Marco Civil nesse sentido. Como é que o senhor vê essa discussão, desembargador? Eu vejo a regulação, seja ela econômica, seja ela social, ela é como uma anestesia. Se ela for dosada, se ela for dada em grande quantidade, ela mata o paciente. Então, na realidade, há um perigo, porque a internet nasceu livre.
deve permanecer livre. O Estado só deve normatizar, regular condutas, aquelas que são imprescindíveis à convivência. Do contrário, como diz o doutor Fernando, armazenar conteúdo, isso é uma invasão, isso é inconstitucional. Ou seja, isso vai contrário a todos os princípios de um Estado democrático de direito. Na China, isso é comum. Agora, no Brasil, eu vejo com uma certa reserva, nós temos que ser muito parcimoniosos na hora de tentar regular, normatizar a internet, principalmente na área civil. Na área criminal, ainda não tem jeito, até porque isso seria uma garantia do próprio cidadão, é saber como, até para a segurança jurídica, é saber o que ele não pode fazer. Houve críticas em relação às leis que punem crimes da internet, de que elas não teriam sido necessárias, porque o arcabouço jurídico brasileiro já pune crimes como calúnia, difamação, injúria. Como é que o senhor coloca isso? Esse ponto é muito importante. A lei Carolina Dickmann, a lei Azeredo, não tratam dos crimes comuns, que usam a internet como ferramenta. É claro, eu ofendo, eu ameaço, eu denigro a imagem, eu pratico crimes específicos do Código Penal mudando apenas a ferramenta. Como eu poderia fazer uma ofensa pessoal aqui agora e cometeria um crime contra a honra? Eu uso a internet, eu pratico o mesmo crime. E os tribunais não têm tido dificuldade com isso. Mais de 90% de condenações nos crimes contra a honra praticados pela internet. Mas, nos crimes de alta sofisticação, esses que têm a difusão de vírus, o ataque cibernético, a negação de serviços, esses que se utilizam de grande capacidade tecnológica, que eu não tenho, Carlos, você seguramente não tem, o desembargador não tem, e que precisa de um conhecimento, esse não tinha punição no Brasil e só veio agora com essas novas leis. Nós estamos chegando ao final desse programa, eu gostaria de agradecer aos senhores as participações. Muito obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.